Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alessandro Moreno. O conflito na Palestina tem chamado a atenção de diversos países. Sobretudo aqui no Brasil, os segmentos religiosos olham para este cenário como uma espécie de bússola escatológica. Há um misticismo que está sobre o Estado de Israel. Mesmo que haja uma tremenda contradição do ponto de vista teológico, moral, social, antropológico, religioso diretamente, haja vista que cristianismo não tem absolutamente nada de judaísmo, e mesmo dentro do Estado moderno de Israel, há um pluralismo, diferentes correntes da religião judaica acabam de alguma forma se contrastando entre si em relação às suas próprias filosofias e crenças. O Estado secularizado, com o sionismo político e culturalista, pelo contrário do que muitos pensam, na verdade oprime aqueles que acreditam que o território ocupado por Israel antes de sua constituição, na verdade, é uma promessa que fora feita há milênios atrás, sobretudo através de um líder chamado Moisés. Portanto, seria plausível discutir o tema, o conflito entre Israel e estados palestinos ou estados árabes, ou mesmo um grupo étnico palestínico que busca a sua autoafirmação e independência quanto nação? É possível discutirmos isto quando a soberania de um povo está sendo negada, enquanto um outro recebe privilégios e é alimentado para a limpeza étnica através da colonização? É sobre isto que eu, nesta live e neste vídeo, irei tratar. E eu espero que você goste, que você compreenda. Se você quiser deixar um valeu demais, vai ajudar o meu trabalho. Caso não possa, envie um Pix, você também vai estar me ajudando. Se tornando membro do canal, melhor ainda, existem duas maneiras para você poder ajudar o meu trabalho. Você pode se tornar membro pelo YouTube ou membro pelo meu portal através de um link de pagamento efetivo da sua assinatura. Não saia daí, eu volto já. Pois bem, no meu canal há uma série de vídeos sobre os conflitos que envolvem o Estado moderno de Israel, outros países árabes, bem como ali as colônias que formam ao redor de Israel um conglomerado. Entre eles estão a Cisjordânia, Gaza e grupos que protegem e buscam também a autoafirmação e subsistência destes povos. Nós temos, do ponto de vista da formação do Estado de Israel, o que nós conhecemos como colonialismo, neoliberalismo, claro, o imperialismo norte-americano influenciando cabalmente o projeto de descolonização da Palestina. Antes mesmo de 1947, os judeus, claro, sionistas sobretudo, culturalistas, decidiram ajudar tanto a França quanto a Inglaterra contra os turcos otomanos, a fim de que, na partilha, eles pudessem regressar a este espaço para assumir o protagonismo de que, de fato, é uma terra prometida lá no passado por um líder chamado Moisés.
Portanto, o que está por trás desse conflito na Palestina é mais do que apenas o petróleo, o espaço. Portanto, falamos de ocupacionismo e expansionismo. O norte-americano sabe muito bem que o Estado de Israel é uma construção de poder político. Vem comigo, Brasil. Eu quero começar para você assistindo um vídeo do Benjamin Netanyahu, suas declarações feitas antes do conflito com o Hamas, com o Líbano, com o Irã, com Rafa, enfim. Eu vim apontando várias falhas do André Lagest, do Roque, que são lobistas pró-Israel, imperialistas evidentes, sionistas, de que há por trás de todo um projeto político, institucional dos norte-americanos, claro, o uso de uma psicoteologia, da crença que alimenta os judeus de que, de fato, aquela terra foi prometida e antes já lhe pertencia, o que é uma mentira absurda. Tanto no que diz respeito aos judeus do Israel antigo, quanto os judeus do Israel moderno. Pois quando os hebreus, falando do Israel antigo, migraram para a Canaã, lá já haviam povos, e eles, como sempre, inclusive fazem, até mesmo atualmente na estrutura do Estado de Israel, criam inimigos e justificam a guerra. Então vamos ouvir o Benjamin Netanyahu para que a gente possa entender que tudo faz parte já de um projeto estrutural, sistematizado, justamente de anexação da Palestina ao Estado de Israel. E que nunca houve de verdade no coração o sentimento dos judeus, sionistas sobretudo, de repartirem qualquer pedacinho com os palestinos. Vem comigo. More than 3 decades later, as the Prime Minister of Israel, I'm again privileged to speak from this podium. And for me, that privilege has always come with a moral responsibility to speak the truth. So after 3 days of listening to world leaders praise the nuclear deal with Iran, I begin my speech today by saying, ladies and gentlemen, check your enthusiasm at the door. You see, this deal doesn't make peace more likely by fueling Iran's aggressions with billions of dollars in sanctions. Nesse primeiro momento, é importante que você entenda que Benjamin Netanyahu, desde 2015, vem construindo um território ideológico por meio de declarações, transformando os países da Liga Árabe em inimigos de Israel, em, de fato, monstros, opositores que querem devorar Israel. O que nós precisamos entender? Pensar Israel, pensar um Estado judeu. Não importa se um sionista racídico, culturalista, político, social, não importa. É pensar os judeus, pois não existe um Estado de Israel sem judeus. Pode existir um judeu sem Estado de Israel, mas não um Estado de Israel sem judeus. E, portanto, o que nós temos aqui é uma disfarçatez clara de tentar dizer que os inimigos históricos do Estado de Israel, ou, portanto, dos judeus, sejam os países da Liga Árabe. Quando nós sabemos que, historicamente, os hebreus que foram se organizando até se constituir um povo independente, formado em 2 grupos sociais, judaítas e nortistas, judeus do lado norte de Canaã, nós temos claramente um projeto de poder de transformar os vizinhos em inimigos. Quem institucionalizou o massacre dos povos de Canaã
foram os judeus. Mas para isso precisavam inventar uma ideia. A ideia de um Deus poderoso, étnico, centrista, culpabilizar os vizinhos, vitimizar-se e, portanto, em nome de uma teologia, de uma ordenança supostamente divina, institucionalizaram a desumanidade, tomando terras que nunca lhes foram pertencentes, também nunca lhes foram prometidas, porque não se pode prometer algo quando, na verdade, aquele espaço já era ocupado. Então, historicamente, pense judeus e Israel antigo e não Israel moderno e judeus atuais. O Israel antigo, claro, inventou guerra, legitimou a desumanidade com o massacre de mulheres, crianças, tomadas, eles eram incendiaristas, eram os legítimos terror, que vocês já sabem, istas. Isto é fato. E tudo isso era legitimado por uma teologia colonialista, de que aquele espaço deveria ser ocupado exclusivamente por eles. Por isso que no pós-exílio, eles inventaram uma Torá, inventaram uma saga de um tal Abraão e também uma mentira de um Moisés, que comprovadamente, historicamente, sequer existiu, pois é um mito narrativo de fundação para dar legitimidade a um poder político-religioso dos judeus. Então, aí em 2015, Benjamin Netanyahu, que já temiam a sua reeleição como ministro, já vinha preparando todo um arcabouço, tá, de colonização mental por meio de narrativas de que o Irã, sobretudo lá acima, Teherã, o próprio Líbano com o Hezbollah, eram os verdadeiros inimigos de Israel. Benjamin Netanyahu nunca desejou partilha absolutamente ou permitir que os palestinos se constituíssem como um Estado soberano. Isso é uma mentira e todos sabem disso. Isso historicamente. Os primeiros passos dos judeus em colonização ali do território foi expulsando os árabes com a anuência justamente dos franceses e dos ingleses. E já com uma declaração de que aquele território lhes pertenciam. Pois bem, então quando falamos desse colonialismo, desse povoamento, nós vemos que lá nos idos, já de 37 a 40, você já tem um projeto de poder alimentado por uma psicoteologia, já que não se pode falar numa psicopolítica diretamente, porque ainda não há a constituição de um Estado de Israel. Você vai ter as expulsões dos palestinos de suas próprias terras. Nós veremos a expropriação pelos israelenses para criarem assentamentos populacionais de colônias judaicas, expulsando os legítimos herdeiros, tanto no que se diz respeito ao ocupacionismo ou ao expansionismo. Pensando então de forma geral, o que diz respeito a uma geografia que delimita-se nos contornos do épico do Sinai até Golã. Portanto, o que nós vemos é, nesse colonialismo, uma despossessão estruturalmente cometida, projetada pelos judeus muito antes da constituição do Estado de Israel. Com a constituição do Estado de Israel, as coisas irão piorar, porque agora eles têm um braço forte. Sim, e você saberá quem é este braço forte. It makes war more likely. Just look at what Iran has done in the last 6 months alone. Since the framework agreement was announced in Lausanne, Iran boosted its supply of devastating weapons to Syria. Preste bem atenção nesse momento, quando ele fala da Síria, claramente, sempre houve na mente dos judeus, e portanto, entenda,
judeus como aqueles que pertencem a uma dimensão histórica e cultural religiosa. Pensando não israelense, porque israelense propriamente não precisa ser judeu, basta nascer no Estado de Israel, ok? Então pensa nacionalidade com naturalidade, portanto pensa-se distintamente. É possível que um judeu seja um israelense? Claro, tendo seu direito de cidadania a partir da Constituição do Estado de Israel. Mas os judeus eram tidos como judeus por defenderem e pensarem toda uma dimensão já psicoteológica, religiosa, a partir dos seus entendimentos sobre a Torá, os profetas, né, nessas relações. Aqui nós vemos claramente que Benjamin Netanyahu já preparava todo um território imaginário, porque, aprenda uma coisa, uma guerra não se inicia com mísseis. O primeiro estopim de uma guerra, o primeiro estopim é justamente a narrativa. É a narrativa que vai construir o processo para a guerra. Então uma guerra ela começa com a narrativa. E isso é comum a judeus, mentir. É comum a judeus mentir, inventar. Foi assim no Israel antigo, do Oriente Antigo, assim atualmente. É com base em mentira que os judeus sobrevivem. E isso está provado de forma clara. Portanto, é preciso criar uma narrativa, fazer com que essa narrativa se prolifere, se reverbere, sempre transformando o outro em inimigo, mudar a história através da narrativa, colocando sempre o inimigo como aquele que causa, evidentemente, e pensando os judeus como vítimas. E, na verdade, tanto a despeito do Israel antigo quanto do moderno, não são vítimas. Não, do ponto de vista psicopolítico, não. E teológico também não. Deu para entender? Por quê? Porque já havia, lá no passado, no Israel antigo, toda uma revolta contra estes povos. Em nome da espada e imposição de um Deus exclusivamente em Judá. Então pense a mentalidade psicopolítica e psicoteológica que retroalimenta historicamente os judeus independentes do seu sionismo. Iran sent more soldiers of its Revolutionary Guard into Syria. Veja, um Estado que está sempre aliado aos norte-americanos, e sempre esteve, brutalmente assassinando, cometendo genocídio, limpeza étnica, e sendo protegido com uma justificativa de autoafirmação, não pode querer, inclusive, entrar de alguma forma numa relação unilateral entre um país e outro país para incitar ou justificar um projeto de poder político e de guerra, como Benjamin Netanyahu faz. So proud in Israel of the long strides our country has made in such a short time. We're so proud that our small country is making such a huge contribution to the Pergunta: comente aqui para mim que grande contribuição o Estado de Israel deu para o mundo. Vamos lá, comente aqui. Eu vou deixar você listar para mim. Qual grande contribuição? Pensa a geopolítica. Fala para mim, qual grande contribuição o Estado de Israel deu para o mundo? Desde sua Constituição só se fala em guerra, morte, banho de sangue. Só se fala em interferência nas relações internacionais, na imposição e misticização de um Estado que de Deus não tem nada. Tem nada. Yet the dreams of our people, enshrined for eternity by the great prophet. Olha bem, olha a teologia. É aqui que eu disse que o Rock, que o Lages nunca vão mostrar. Por isso eu digo que um geopolítico, um político, cientista político e historiador honesto, jamais vai deixar de
entender que o que está por trás e retroalimenta todo este cenário é justamente uma teologia política, que sempre vai estar ancorada na Bíblia, com a ideia de que, não, esse território nos pertence, é uma promessa que foi feita a Moisés, e de Moisés, quando na verdade tudo isso é uma mentira. Foi a maior de todas as conspirações criadas por um povo para poder dar legitimidade a um banho de sangue, onde não se poupava nem criancinhas de peito. Então, a mentalidade de um soberano a partir da figura do Estado de Israel é implacável, é de um sanguinário. Entende? A única coisa que não existe na estrutura, de fato, social e política e teológica do Estado de Israel é Deus, a não ser a invenção de um Deus que dá legitimidade à guerra. Veja, e eles sempre vão apontar isto como algo que precisa ser, de fato, estabelecido por meio do místico, por meio da teologia, por meio da Bíblia. Olha aí o que é que o Benjamin Netanyahu está dizendo, mas vem mais, segura. Senhoras e senhores, há mais de 3 milênios, nosso grande líder Moisés discursou ao povo de Israel quando estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Ele disse que eles encontrariam lá 2 montanhas opostas, Monte Gerizim, local onde uma grande bênção seria proclamada, e Monte Ebal, local de uma grande maldição. Moisés disse que o destino do povo seria determinado pela escolha que eles fizessem entre a bênção e a maldição. Essa mesma escolha ecoou ao longo dos tempos, não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Enfrentamos essa mesma escolha hoje. O governo de Israel anunciou que se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu for reeleito, vai anexar a parte da Cisjordânia ocupada pelos palestinos ao território israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o plano tem apoio do governo americano e deve assegurar a soberania do Estado judeu. As regiões anexadas seriam o Vale do Jordão e a parte norte do Mar Morto, onde vivem cerca de 65 mil palestinos e 11 mil israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manteve firme em rejeitar uma soberania palestina na faixa de Gaza. O chefe de governo afirmou que Israel deve garantir que Gaza deixe de representar uma ameaça durante uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, que defendeu a criação de um Estado palestino como garantia de segurança. Pois bem, eu preciso falar mais alguma coisa. Vê-se claramente que mais do que os interesses políticos, mais do que os interesses econômicos, há uma dimensão psicopolítica, psicoteológica, que historicamente sempre alimentou os sentimentos dos judeus em relação a um território. Agora, pasme, porque aqui nós temos compromisso com documentação, compromisso com a história e não com distorções. É possível que alguns tratados, como de Oslo, entre outros, tenham sido feitos para tentar apaziguar? Mas no pano de fundo real, eles nunca desejaram isto, porque o que alimenta os judeus, e portanto, na estrutura do Estado israelense, é de que todo o território palestino tem que pertencer aos judeus. Sem exceção, porque todo é todo. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, preste atenção. Do lado aí onde está 100%, era o que se denominava Palestina. Observe justamente o início, abaixo o Egito, o Sinai, lá acima, entre a Síria e o Líbano, o Monte Golã. Abaixo você tem, como disse, o Sinai, mais acima, do lado esquerdo ao épico, o tal do Gerizim. Portanto, veja que o discurso de Benjamin Netanyahu é um discurso teológico-político, para dar legitimidade a um plano de colonização
de anexação de toda esta região ao Estado e domínio de Israel, tirando, de fato, todos os direitos, a autoafirmação, inclusive a constituição da soberania de um povo que há séculos vem sendo estraçalhado pelo Estado de Israel com consentimento dos Estados Unidos. Calma, a gente só está começando. Veja que olha bem, senhores, após a fixação do Estado de Israel e sua Constituição, com os judeus retornando para lá, alguns já estavam, preste-me atenção, observe o que passou a ser ocupado pelos judeus. E como que foi isso? Portanto, nenhum geopolítico sério ou historiador sério deixará de admitir com verdade que isto foi à base de sangue, foi expulsando, significando dizer, a terra é nossa, vocês estão aqui simplesmente como penetras, ou vocês se sujeitem ao nosso domínio, admitam os nossos paradigmas religiosos, políticos, sejam secularizados ou não, ou vocês saem. Porque a nós pertence essa terra. E na parte acima, onde você está vendo azulzinho ali, é justamente, veja, onde está o Golã, um dos montes conhecido como Montes da Bênção, que sempre foi o alvo preferido dos judeus sionistas. E que nunca vai deixar, portanto, nunca vai haver. O Estado de Israel sempre provocará guerra, incitará guerra. Eles têm um projeto que é o Mossad, como organização, que justamente se infiltra. E eles são especialistas nisso. E quem acha que o Mossad é uma coisa moderna? Não. O Mossad é algo histórico. O Israel antigo tinha o Mossadim, onde se enviavam espias, se enviavam especialistas de guerra, que se infiltravam entre os povos, entende? Que estavam pacificamente ocupando a Canaã antiga para dizer que estavam atacando Israel e, portanto, para justificarem o massacre. Isso é comum de judeus na história. O Israel moderno acontece assim. Portanto, o Mossad sempre foi utilizado justamente como um mecanismo de infiltração entre grupos, inclusive de resistência, conhecidos como grupos terroristas, ponto, você sabe, né? Tanto no que diz respeito ao Hezbollah, quanto ao Hamas, entre outros. Mas isso é uma tática clara do próprio Estado de Israel para poder dar legitimidade e justificar a guerra. Agora veja, eu estou trazendo para você narrativas de Benjamin Netanyahu antes do dia 7 de outubro. E tem uma que é bombástica. Porque se o Roque e o Lajet não falam, eu vou falar. É o meu dever mostrar. Observe então, em apenas um espaço de 5 anos, veja o que foi ocupado pelo Estado de Israel. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você aceitaria a dominação sem lutar? Você aceitaria, sob uma justificativa de colonização neoliberal, de melhoria da Palestina, de revitalização, de urbanização, e outras questões a mais? Você aceitaria ceder o teu espaço e ter o teu espaço tomado para entregar a outro? Significa, na história, os verdadeiros MSTs é o Estado de Israel, os judeus. Fizeram isso no Israel antigo e fazem isso no Israel moderno. São invasores de terra, porque a terra não lhes pertence. E eu digo que eu me coloco a um debate com qualquer geopolítico e judeu que quiser, que eu vou provar que este território nunca pertenceu ao Estado de Israel. Primeiro, que ele só veio existir em 47, nunca pertenceu aos judeus, porque eles, mesmo depois que Ciro se constituiu como rei oficial sobre o Estado de Israel, e vai ser ele o grande cara para permitir que eles retornem a Judá, a Jerusalém, e ali iniciem um projeto, sobretudo de construção de um templo, entre outros,
eles sempre estiveram, na verdade, sob o domínio de uma monarquia. Eles nunca tiveram uma monarquia, tudo não passa de uma mentira, de uma invenção. O grande monarca de Israel foi Ciro, entende? E sem contar que o próprio contexto, vamos chamar político de Israel, está sob o domínio e o comando de Ciro, através de Zorobabel, Esdra e Neemias, que são persas, nunca foram justamente judeus. Portanto, no período das Moneus, a mesma coisa, no período dos Seleucidas, a mesma coisa, e nos períodos dos romanos, era um grupo apenas que estavam ali vivendo, como sempre viveram sem terra. A grande verdade é que os judeus sempre foram sem terra, e não se tornaram sem terra após diásporas. Deu para entender? Não. Tanto que quando olhamos para a Bíblia, neste caso, sobretudo para os livros históricos, obras históricas dos cronistas, nós temos ali uma separação dos hebreus, porque os hebreus referem-se a homens distintos que transitavam entre as regiões da Mesopotâmia, não era um povo, e sim grupos nômades, e portanto, que tinham em comum um berço cognato linguístico, e portanto, tinham familiaridade. Porém, os do sul, sunitas, que migram da além do Jordão, portanto, de uma colônia árabe para Canaã, eles querem institucionalizar um projeto de poder judaíta, estabelecendo o controle com a monarquia que serve a Ciro e, portanto, fincando um Deus que não era Deus, que nada mais representava a figura do próprio patriarca e o líder tribal, que vai se constituir a figura do próprio rei com o nome Javé. Portanto, pau no gato sem massagem, é a partir daí que inclusive perseguem e matam os próprios dignitários, ou seja, os próprios judeus, inventam a Torá, massacram o povo, institucionalizam o crime de homossexualidade e por aí vai. Portanto, estou mostrando para você que a Palestina, ela vai sendo violentamente tomada pelos judeus sionistas, não me importa quais os tipos de sionismo, mas eles vão ocupando. Quando você chega em 67, apenas 20 aninhos depois, na velocidade da luz, todo este território em branco, preste bem a parte branca, já está tomada pelos judeus, portanto, já pelo Estado de Israel. O que está sobrando? Veja, você vai ter ali a Cisjordânia, alguns outros países, outros, vamos chamar microestados localizados, e Gaza, que se constitui numa faixa pequena. Olha bem, olha o que está ocupado. Significa, a minha psicopolítica, a minha psicoteologia está absolutamente correta. Portanto, há mais do que um projeto de poder, de tomada de território, simplesmente pelo estabelecimento e controle espacional e territorial do judeu, e portanto, digo, a partir do projeto norte-americano para estabelecer suas bases militares, como tem em países árabes, inclusive o Catar, lá tem uma das maiores bases deles, e portanto, veja, você tem o domínio. Para onde então está indo? O povo está sendo sufocado. Portanto, o que você está vendo é um muro humano de judeus, constituindo uma espécie quase, de uma espécie de muro da Alemanha de Hitler, onde não precisa câmara de gás, basta de um lado tanque de guerra, do outro míssil, do outro fuzil, e o povo ali, naquele cercadinho, sendo coagido por um Estado que quer impor o domínio e anexar todo este território ao seu controle. Portanto, há uma ambição, há algo que perpassa a um conceito mitológico de satânico, vamos chamar de nefasto, que é a destruição étnica, populacional, ok? Em nome, simplesmente, de uma teologia histórica de que esse território foi e pertence ao Estado de Israel. E veja, quem está falando isso é o próprio ministro, não é nenhum historiador, não é o próprio ministro. Portanto, tudo que está acontecendo na Palestina, claro que há um interesse. Os Estados Unidos, evidentemente, foram espertos, perceberam esta dimensão psicossocial dos judeus, alimentaram isto e falaram, eles farão o serviço que nós deveríamos fazer.
Ao voltarem para lá, eles limparão aqueles espaços e nós iremos ocupá-los através deles. Então é isto que você está vendo. Portanto, quem protege Israel não é Deus, porque não tem Deus nenhum. Quem protege o Estado de Israel são os Estados Unidos. Veja agora em 67, agora pasme, 2020, imagine se eu falar 2024. Você já tem isso aí, tudo ocupado, 15% somente como Estado palestino. E você vem dizer para mim que terroristas são os palestinos. Você vem dizer para mim que um grupo que também, inclusive, notabilizou-se pelo terrorismo e foi admitido, inclusive, né, o grupo ganhou moção por prestar um serviço de resistência, inclusive, contra os franceses e os contra os turcos otomanos. Então, olha bem, por favor, minha gente, é disso que nós estamos aqui falando. Agora, calma, que tem mais. Vamos ouvir o que o Biden relembrou do seu próprio discurso quando ele era senador. Vamos ouvir o que o Biden irá trazer? Vamos lá, Biden. We're going to discuss the ironclad commitment, and this is, I'll say this 5,000 times in my career, the ironclad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. They're the same values. And I've often said, Mr. President, if there were not an Israel, we'd have to invent one. It is the best rebuilding we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Ou seja, o próprio Biden, atual presidente dos Estados Unidos, quando senador, já havia declarado em tribuna: nós criamos o Estado de Israel e criamos para que fizesse o nosso serviço sujo. Criamos para que eles limpassem a Palestina, ocupassem os espaços necessários para que pudéssemos estabelecer as nossas bases e, sobretudo, ocuparmos com o neoliberalismo e, portanto, dominar todas as bacias petrolíferas, entre outras. Portanto, se hoje existe um culpado pelo genocídio, a limpeza étnica na Palestina, são os Estados Unidos. Isso é fato. Agora, vem comigo para que você possa entender a dimensão disso de uma maneira, vamos dizer, mais categórica. Por quê? Porque nós falamos de uma centralidade de despossessão espacial. E isso é feito, como dizem os grandes pesquisadores, para processos de colonização e povoamento. Eu não estou trazendo nada. Joe Biden declarou, e o próprio Benjamin Netanyahu, no dia 26 de setembro de 2023, discurso que eu assisti, ao acabar de assistir eu disse: não dou muito tempo para eles inventarem uma guerra e dizer que foram atacados por grupos de resistências, que eles denominaram, transformaram em grupos terroristas. Conclusão, aconteceu. Pois Benjamin Netanyahu, em 26 de setembro, na ONU, o discurso está aí no YouTube para qualquer um assistir, ele vai declarar: nós iremos fixar e anexar todos os territórios da Palestina. E ele vai fazer uma declaração, estou diante, desde o Sinai até Golã. Portanto, como que ele pode dizer que vai ocupar um espaço que já está ocupado pelos líbanos, dividido com os sírios? Não pode. Porque, inclusive, já há uma linha que demarca até os limites do próprio território. Portanto, por que há essa insistência? Porque o que retroalimenta isto é uma psicoteologia, e não uma psicopolítica. É uma psicoteologia. A ideia que, de fato, este território completo pertence aos judeus. Pense na configuração do Estado de Israel. Está dando para entender? Então, o que você tem? Claro, um projeto forte em nome de uma suposta paz que é imposta a mísseis, granadas, entre outros. É claro que você vai encontrar um lobista pró-Israel como Lajes, que vai chegar e vai
querer falar dessas ambivalências de regime colonial neoliberal, vai falar do Pacto de Oslo, né, do pós-Oslo, e tudo bem, é fato. Mas a grande verdade é que, no fundo, nunca houve um interesse de fato real. Prova que está aí a declaração do próprio Benjamin Netanyahu dizendo: nós não vamos aceitar a autonomia de Gaza, logo, dos palestinos. Nós não aceitaremos a soberania de um Estado palestino. Por quê? Porque eles transformaram os palestinos em monstros. Transformaram os palestinos em inimigos cruciais dos judeus, o que é uma mentira. Porque na história, os maiores assassinos são eles. Desde, pensando, grupos religiosos, judeus de um Israel antigo, a menos que eles venham dizer que agora não está escrito na Torá, pois há todo misticismo, e mesmo que venhamos aqui falar de gênero como épico, de guerra ou épico de fundação, ou as sagas contadas, não passam de mentiras, que foram criadas, assim como hoje você vê narrativas sendo criadas para justificar o massacre dos inocentes, de pessoas que só querem viver felizes e ocuparem aquele espaço. No passado foi assim que os judeus fizeram, inventando narrativas, transformando os povos vizinhos como os filisteus, os jebuseus, os giobonitas, tantos outros, em inimigos. E criaram uma narrativa para incitar o povo a tomar uma terra. Tem um pai Abrão. Abrão nunca existiu, é mentira. É uma saga, é uma maneira de se contar e de se fazer com que pessoas, isso é a psicologia das massas lá no Oriente Antigo, se empenhem em tomarem uma terra, não importando o sangue de quem será derramado. Então eu estou usando aqui uma forma de abordagem, de linguagem, para que todos me entendam, mesmo você que está aí me assistindo agora. Primeiro, aqui não adianta te falar. Uma outra falácia inventada por eles para se protegerem é o tal de antissemitismo. Como se antissemitismo, a partir então, né, vamos chamar assim, da nomenclatura dada após Segunda Guerra Mundial, se pensa em algo contra judeus. Não, o antissemitismo é aquilo que Israel está fazendo. Veja, as declarações do próprio Benjamin Netanyahu demonstram o antissemitismo, ao não querer reconhecer a autonomia e soberania de um povo, de uma etnia. Você está me entendendo? E que há um racismo estrutural, e pensa em racismo não a cor da pele, mas de uma raça, evidentemente pelo Estado de Israel. Portanto, observe que nós estamos diante de um projeto neoliberal, usado evidentemente pelos norte-americanos, com processo de colonização da própria Palestina e que vai, a qualquer custo, levar. Se você agora for no Google ou pesquisar em balcões universitários nacionais e internacionais, você vai encontrar o que tem acontecido lá. Expulsões de palestinos, ok? Para construções de propriedade. Aliás, MS tem institucionalizado, modo para você entender, onde pessoas estão sendo expulsas de suas propriedades. Está sendo justificado isso em nome de Deus, porque eles serão os nossos escravos. Deu para você entender? É isso que a gente tem visto. Então, nesse primeiro vídeo, não sei se farei um segundo, talvez poderei fazer um segundo vídeo. O objetivo é mostrar que está mais do que provado que não há um interesse e nunca houve. Pegue as histórias recentes do Estado de Israel, é sempre o culpado é Hamas e Hezbollah. Quando eu disse, no dia 7 de outubro, quando o estopim aconteceu, eu disse, agentes do Mossad se infiltraram em Gaza, provocaram a guerra para dar justificativa ao massacre dos palestinos. Me chamaram de conspiracionistas e ainda continuam chamando. Mas ninguém conseguiu justificar. Como pode aéreamente, por zona aérea, zona territorial e zona marítima, um grupo tão pequeno
entrar e fazer o que fez e dizerem que houve uma falha no sistema. Um país com o maior sistema de resistência e anti-combates a invasões, como o Estado de Israel. Você engoliu isso, porque os lobistas, sobretudo como Odrelages, né, fizeram você acreditar. Você acreditou que, na verdade, os terroristas do Hamas foram ali simplesmente e o que nós vimos agora está aí para todos verem o que está acontecendo. Portanto, devemos entender que há uma transformação clara em busca de uma hegemonia do sionismo liberal. Está aí confessado por Benjamin Netanyahu. É só dizerem que ele, que ele não falou, mas está aí falado. Deu para entender? Então temos, é claro, uma agenda nacionalista religiosa neoliberal defendida por Benjamin Netanyahu e que está com base na Bíblia, na Torá. Ou excluam o vídeo dele ou vão dizer que minha exegese, eu estou surdo, eu não estou ouvindo o que ele falou. Justificando, inclusive, incitando, inclusive, todos os sionistas, porque eles se apropriam. Como aqui no Brasil o bolsonarismo se apropria do cristianismo, lá o sionismo se apropria do judaísmo. Porque separe sionismo religioso de sionismo político. Deu para você entender? Por isso o medo sempre esteve patente de que Benjamin Netanyahu se reelegesse, porque já sabiam o que viriam. Já sabiam o que iria acontecer. É claro, senhores, que nós não estamos generalizando, dizendo que todo judeu não quer paz, que todo judeu é ruim. Não adianta quererem distorcer as minhas falhas, as minhas falas. Não. Fato é que nós temos que desconstruir. Agora vem um momento interessante. É a bestialização do brasileiro. Primeiro, acreditar que o Estado moderno de Israel tem alguma coisa a ver com a Bíblia, com o Estado, com o Israel antigo que nunca foi Estado, nunca chegou a ser uma cidade-Estado, pois o que se chama monarca, o Malach, o Melachim, eram apenas satrapas, governantes que estavam sujeitos ao controle de Ciro. Portanto, se estabeleceu uma micromonarquia no templo, ok? Uma micromonarquia, o templo como a base econômica dessa micromonarquia, e essa micromonarquia servindo a estrutura persa. Isso não está só na Torá, nos Salmos, isso está no próprio achado arqueológico cilindro de Ciro. Deu para vocês entenderem? Ok. Portanto, é bestial, porque não há... Observe, o próprio Estado moderno de Israel é inclusive financia em qualquer hipótese. Ué, como assim? Mas aqui no Brasil os cristãos são vocês já sabem. Então o que há de Deus no Estado de Israel? O Estado de Israel, a liberação da ervinha é garantida. Aqui, os cristãos dizem, ué, como assim? Como podem apoiar um Estado que eles dizem que é de Deus? Não, eles estão confundindo o Estado de Israel com grupos religiosos judaicos, com a dimensão psicoteológica de grupos judaicos, racídico, ortodoxos, liberais, ok? Tradicionais, enfim. É uma vergonha. Israel não tem absolutamente nada a ver com o Brasil e nem Brasil com Israel. Do ponto de vista religioso, e judaísmo muito menos tem a ver com cristianismo. Portanto, veja, foi preciso para que o Israel moderno desse certo, criar sobre a figura de Israel, uma ideia mítica de que os judeus foram imbatíveis, havia uma promessa, usou-se mais do que nunca textos bíblicos absurdos para dizer que, portanto, era uma promessa de Deus feita a um povo. Que povo? Que povo? Vocês estão entendendo? Portanto, a gente
tem uma síntese narrativa, claro, que vai revertir todo o Estado de Israel como um Estado soberano, protegido por uma divindade, que não tem divindade nenhuma, tá? E um neoliberalismo, até uma ideologia neoliberal progressista, porque interrupção de gravidez financiado por eles, liberação de maconha, e agora até a homossexualidade já não é vista diferente do Israel antigo, não tem nada. Então o que você tem? Você tem vertentes dentro da própria estrutura de Israel, onde há uma perseguição. Para você ter uma ideia, o Malafaia recebeu recentemente uma monção ou uma homenagem lá, porque o Malafaia leva dinheiro para Israel, de várias formas, com o turismo, porque ele bestializou os crentes da ADVEC e muitos crentes do Brasil, de que Israel é a terra santa, que Israel é o lugar que Jesus andou. Primeiro, que não teve Jesus nenhum. Segundo, pegaram aí um tal de Santo Sundário para dizer, se comprova que foi de um homem, eles terão uma dificuldade que não vão resolver. Porque foram tantos Jesuses crucificados, inclusive Flávio Joséfo lista um, inclusive chamado Anano, que também foi tirado da cruz e foi sepultado como de costume. Portanto, o Santo Sundário pode ser de qualquer Jesus, e não propriamente do Jesus que eles acreditam, que é o Jesus bíblico. Tá feio. Tá feio. É uma vergonha. E a própria academia, hoje dita historicista, diz que aquele Jesus que foi crucificado é uma invenção, é uma mentira, que aquilo é teologia, que o cara que andou sobre água ressuscitou, veja, não é uma afirmação minha, é da academia. Se você me perguntar, você acredita nisso? Não. Porque eu aprendi de fato, e de maneira certa e honesta, como os textos eram produzidos como propagandas, sobretudo as ficções literárias criadas a partir de diegese, sobretudo de mitografia, de mitói, ok? E que os evangelhos nunca foram biói e tampouco história. Beleza? Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Peço a você que entenda o meu trabalho. Se você quer ajudar realmente o professor Alessandro Moreno, eu te peço, não vendi um ainda, eu preciso vender 20 combos, 100 combos a R$350. Nas livrarias custam 400, 410 com frete. Eu estou preparado para enviar para você por 350. Consegui ainda um desconto na editora, mais 2 esboços para você ajudar o meu trabalho. Tudo bem? Você pode parcelar em 10 vezes no cartão. Estou enfrentando sérios problemas de tratamento da minha esposa. E, sinceramente, acreditar que aí do outro lado não tenham pessoas com condições financeiras de investir em si mesmas comprando meus livros e, ao mesmo ponto, me ajudando nesse empreendimento, não estou pedindo. Eu prefiro que você não me envie Pix, mas que você compre o meu combo, porque ele é resultado do meu trabalho. São 5 livros que eu produzi com muita honestidade e acuidade acadêmica. Se você realmente tem um mínimo de sensibilidade, entre em contato comigo. O seu Pix, a sua contribuição espontânea, só me ajuda a cobrir despesas como de internet ou coisa. Mas para resolver o meu problema, eu prefiro que você compre o combo. O meu muito obrigado. Espero você em um próximo vídeo ou em uma próxima live.